Recuem até 1994. Os Estados Unidos acolheram pela primeira vez um campeonato do mundo e, de alguma forma, um país que sempre mantivera o futebol à distância acabou por se apaixonar completamente pelo jogo. Os estádios que nunca foram construídos para o futebol encheram-se até ao limite. O Brasil ganhou tudo através de grandes penalidades numa final disputada sob o sol abrasador da Califórnia. E os bilhetes, mesmo para os maiores jogos, eram algo que uma família comum podia de facto pagar. $25, $50, $400 no absoluto máximo pelo melhor lugar do estádio. Isso foi há 32 anos. E esta semana aconteceu algo que nenhum campeonato do mundo jamais provocara. Os procuradores gerais de Nova York e de Nova Jersey, dois dos mais altos responsáveis pela defesa do consumidor em todo o país, emitiram intimações formais à FIFA, o órgão governativo do futebol mundial, relativamente às suas práticas de venda de bilhetes para o Campeonato do Mundo de 2026. A Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, e a Procuradora-Geral de Nova Jersey, Jennifer Davenport, usaram expressões como escassez artificial, confusão e preços astronômicos. Afirmaram que os adeptos tinham sido induzidos em erro quanto aos próprios lugares pelos quais estavam a pagar. A Califórnia já tinha pedido informações à FIFA semanas antes. E do outro lado do Atlântico, uma queixa formal apresentada à Comissão Europeia pela Football Supporters Europe e pelo Grupo de Defesa do Consumidor Euroconsumers estava depositada em Bruxelas desde março, acusando a FIFA de abuso de posição dominante sobre a venda de bilhetes. 2 continentes, múltiplas jurisdições legais, milhões de adeptos, 13 dias antes do início do torneio. Esta é a história de como o Campeonato do Mundo de 2026 chegou a este momento e o que significa para o jogo que tantos de nós acompanhamos ao longo de toda a nossa vida. Comecemos pelos números, porque os números contam a sua própria história. Quando o Catar acolheu o Campeonato do Mundo de 2022, um adepto podia comprar o bilhete mais barato para a final por cerca de $450. Caro, sem dúvida, mas acessível para os adeptos mais dedicados. Para 2026, essa mesma categoria de bilhete para a final começa em $4.185, 7 vezes o preço, sem ajuste para a inflação, sem ajuste para a distância, sem ter em conta rigorosamente nada. Simplesmente 7 vezes mais caro do que era há 4 anos. Para toda a jornada, acompanhar a equipa desde a fase de grupos até a final, a Football Supporters Europe calculou que um adepto precisaria de um mínimo de quase $7.000 apenas em bilhetes. E esse valor não inclui voos, não inclui hotéis, não inclui alimentação, nem inclui o custo muito real de se deslocar entre cidades anfitriãs espalhadas por um país do tamanho de um continente. A resposta da FIFA a cada uma dessas críticas tem sido 2 palavras: preços dinâmicos. É o mesmo sistema que as companhias aéreas e os hotéis utilizam, em que os preços sobem e descem em tempo real consoante a procura. Quando funciona a seu favor, apanha uma pechincha. Quando não funciona, vê-se a olhar para um bilhete de $1.000 para um jogo da fase de grupos entre 2 equipas que nunca viu num campeonato do mundo. Entre outubro de 2025 e abril de 2026, antes de a maioria dos adeptos ter sequer organizado seus planos de viagem, a FIFA aumentou os preços em mais de 90 dos 104 jogos do torneio. As 3 categorias principais de bilhetes subiram em média 34% nesse período. À medida que o torneio se aproximava, os preços não baixaram, subiram, e depois surgiu o problema da localização dos lugares, que parece ter sido o que finalmente levou as autoridades de Nova York e Nova Jersey a avançar para a ação legal formal. Os adeptos que tinham comprado bilhetes para uma secção específica do MetLife Stadium, o recinto em East Rutherford, Nova Jersey, que vai acolher 8 jogos, incluindo a final, descobriram mais tarde que a FIFA tinha acrescentado discretamente novas zonas de bilhética depois de essas compras já terem sido realizadas. O resultado foi que alguns compradores acabaram com lugares em posições piores do que aquelas que inicialmente lhes tinha sido dado entender que estavam a adquirir. O Departamento de Proteção do Consumidor e do Trabalhador de Nova York descreveu essa conduta como flagrantemente enganosa. A declaração conjunta de ambos os procuradores gerais foi direta e incisiva.
disseram que a FIFA transformou a compra de um bilhete para o Campeonato do Mundo num calvário de confusão, escassez artificial e preços impossíveis. Acrescentaram que os nova-iorquinos esperavam há anos que o Campeonato do Mundo chegasse à sua cidade e que ninguém devia ser manipulado a pagar preços astronômicos por lugares, e que os adeptos devem poder confiar que os bilhetes que compram são de fato os que recebem. A FIFA recusou comentar a investigação. Agora, é aqui que as coisas ficam interessantes. A posição da FIFA ao longo de tudo isto tem sido a de procura extraordinária, e há alguma verdade real nessa afirmação. Em janeiro, a organização reportou que tinha recebido 500 milhões de pedidos de bilhetes durante uma única janela de candidatura de 33 dias. 500 milhões. É um número genuinamente assombroso, o tipo de cifra que se repete em conferências de imprensa para causar impacto. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, descreveu o torneio de 2026 como o mais aguardado da história. Tem consistentemente apontado a procura como justificação para tudo o que diz respeito à estrutura de preços. Mas aconteceu algo curioso nos meses desde que essas manchetes foram publicadas. O mercado de revenda, normalmente o sinal mais claro do real apetite público por um grande evento, foi a abrandar de formas que complicam seriamente essa narrativa. De acordo com dados do Ticket Club, os preços medianos dos anúncios na fase de grupos caíram 28% entre fevereiro e maio, passando de uma média de pouco mais de $1.200 para pouco menos de $1.000. Os preços de entrada também baixaram. Os oitavos de final abrandaram 25% no mesmo período. E depois, há os extremos. 2 pontos de dados em lados opostos da escala que juntos dizem algo importante sobre toda esta situação. Na plataforma oficial de revenda da própria FIFA, os bilhetes para a final no MetLife Stadium foram colocados à venda por preços que vão desde cerca de $9.000 até quase 11 milhões e meio de dólares. Não é erro de escrita. 11 milhões e meio de dólares por um único lugar num jogo de futebol. O anúncio é real. Se alguém está efetivamente a pagar esse preço, é uma questão completamente diferente. Mas o facto de esse número existir numa plataforma operada pela FIFA captura algo sobre a atmosfera que se foi construindo em torno da história da bilhética deste torneio. E depois, ao outro extremo da escala. Um bilhete para o jogo da fase de grupos entre Cabo Verde e a Arábia Saudita em Houston vendeu-se no mercado de revenda pelo equivalente a pouco menos de $7. As taxas elevaram o total para cerca de $8. O valor facial original tinha sido anunciado como quase $140. Esse bilhete de campeonato do mundo de $7 que se tornou viral nas redes sociais, exatamente no mesmo momento em que lugares na final de 11 milhões de dólares estão na plataforma da própria FIFA. Diz-lhe tudo o que precisa de saber sobre o fosso entre o que a FIFA prometeu e o que efetivamente entregou. Vale a pena recuar um momento e colocar uma questão que qualquer adepto de futebol de toda a vida colocaria naturalmente. A FIFA já enfrentou algo assim antes? A resposta honesta é não. Não a esta escala. E não com este nível de consequências legais. Os campeonatos do mundo anteriores sempre geraram algum nível de queixas sobre preços e acesso. A edição de 2022 no Catar atraiu críticas significativas pelos seus custos, pela logística de um país pequeno com infraestruturas limitadas a tentar acolher milhões de visitantes, e pelas questões muito mais abrangentes sobre como o torneio foi atribuído a esse país. Mas não houve intimações, não houve procuradores gerais, não houve processos formais perante a Comissão Europeia. O que é diferente em 2026 é a combinação de fatores a acontecer em simultâneo, os preços dinâmicos a serem aplicados a um evento desportivo desta magnitude pela primeira vez. Um país anfitrião com um sistema jurídico altamente desenvolvido e agências de defesa do consumidor ativas e bem dotadas de recursos, dispostas a usar a sua autoridade. Organizações de adeptos na Europa que já se tinham organizado suficientemente bem para apresentar uma queixa de 18 páginas ao abrigo do direito da concorrência. E um torneio com preços tão acima de qualquer norma histórica que o fosso era simplesmente impossível de explicar apenas com oferta e procura. Os próprios documentos de candidatura da FIFA projetavam um preço médio de bilhete de cerca de $1.400. Esse valor ficou muito para trás. A queixa europeia merece um momento de atenção,
A Football Supporters Europe e a Euroconsumers não se limitaram a apresentar uma reclamação. Identificaram 6 áreas específicas em que consideram que a FIFA abusou da sua posição dominante no mercado. Citaram o aumento de preço entre o bilhete para a final do Catar e o bilhete para a final de 2026, 7 vezes o custo. Contestaram a comissão de 15% que a FIFA cobra na sua própria plataforma de revenda, o que significa que um adepto que venda um bilhete de $800 através da plataforma da FIFA veria a FIFA cobrar $120 adicionais por cima do preço de venda original, num bilhete que a FIFA já tinha vendido uma vez. Exigiram que a FIFA publique, pelo menos 48 horas antes de cada janela de venda de bilhetes abrir, exatamente quantos bilhetes restam em cada categoria e, precisamente, onde esses lugares se situam dentro do estádio. A Comissão Europeia confirmou a recepção da queixa e declarou que analisaria o caso. Essa análise está em curso, mas a exposição legal da FIFA já não é meramente reputacional, é estrutural. O diretor executivo da Football Supporters Europe disse-o claramente quando afirmou que a FIFA não deixa aos adeptos dedicados nenhuma escolha real. Ou pagam os preços exorbitantes ou ficam de fora. Essa formulação captura algo real sobre o que uma posição de monopólio sobre um evento desportivo global significa na prática. Como é que tudo isto é vivido pelas pessoas que efetivamente jogam? Porque essa dimensão da história se perde por vezes completamente nos números. Os futebolistas profissionais geralmente não comentam os preços dos bilhetes. Não é o seu mundo. O seu mundo é a preparação, a tática, a condição física e o desempenho. Mas pergunte a qualquer jogador que cresceu num lar onde o campeonato do mundo era um evento partilhado, algo que via com a família à volta de uma televisão, de que falava na escola durante semanas, com o qual sonhava desde que era velho o suficiente para chutar uma bola. E dirão todos a mesma coisa. O torneio significa algo muito além do próprio futebol. Liga gerações, liga comunidades. E o acesso a ele, de alguma forma, a sensação de que pertence a pessoas comuns, faz parte do que lhe confere o tipo de poder que nenhum outro evento desportivo no mundo consegue verdadeiramente igualar. Quando os grupos de adeptos usam a linguagem da traição, é essa tradição que estão a defender. Não a ideia de que os bilhetes devem ser baratos por isso mesmo, mas a ideia de que um campeonato do mundo deve sentir-se, a algum nível, como se pertencesse às pessoas que cresceram com este jogo. Não exclusivamente ao nível da hospitalidade corporativa, não apenas aqueles que podem gastar vários milhares de dólares antes mesmo de terem reservado um voo. Andy Bass, membro da direção de um grupo de adeptos com sede em Londres, disse-o claramente quando afirmou que muito poucas pessoas fora dos adeptos mais fervorosos estão sequer a considerar assistir ao vivo. Essa frase, vinda de alguém cujo trabalho consiste literalmente em ajudar adeptos a acompanhar o futebol pelo mundo fora, tem um peso real. Há também a questão da atmosfera. Pergunte a alguém que tenha efetivamente assistido a um campeonato do mundo o que mais recorda, e raramente é um único golo ou um único resultado. É a cor, o ruído, a mistura de pessoas de todo o mundo comprimidas no mesmo espaço, a cantar em línguas que não entende, mas percebendo exatamente o que cada palavra significa. Essa atmosfera é criada por adeptos que viajaram com um orçamento apertado, que pouparam durante anos, que vestiram a camisola do seu país desde o momento em que saíram de casa. Se esses adeptos não podem pagar para estar lá, algo muda dentro desses estádios. É subtil, mas é real, e sente-se, mesmo assistindo a milhares de quilômetros de distância pela televisão. Então, para onde é que isto vai realmente a partir daqui? O que pode realisticamente acontecer entre agora e 19 de julho? A resposta honesta é que os próprios processos legais dificilmente vão alterar algo neste torneio em particular. Uma investigação por parte de 2 procuradores-gerais estaduais levará tempo. A queixa à Comissão Europeia demorará consideravelmente mais. Nenhuma delas vai resultar numa ordem à FIFA para baixar os seus preços antes de soar o apito final em East Rutherford. O torneio vai avançar, os jogos serão disputados, e para a FIFA, financeiramente, 2026 está a caminho de ser o campeonato do mundo mais lucrativo da história por uma margem significativa. Mas há coisas que ainda podem mudar.
A FIFA demonstrou algum grau de capacidade de resposta no início do ano quando introduziu um escalão de entrada para adeptos a $60, distribuído através das associações nacionais, após a reação negativa inicial que irrompeu em dezembro. Os críticos apontaram que este escalão representava menos de 1% da capacidade total do estádio por equipa, um gesto significativo que chegou a uma fração das pessoas que efetivamente precisavam dele. Nova York anunciou separadamente um pequeno sorteio que oferecia 1.000 bilhetes com desconto a $50 cada para residentes da cidade, com transporte público incluído. Foram passos reais, mas passos que apenas tocaram as margens do problema. O que as investigações agora alcançam é algo mais duradouro. Criam um registro formal, estabelecem documentação oficial do que foi prometido versus o que foi efetivamente entregue. Colocam a FIFA em aviso, por escrito com peso legal por detrás, de que as suas práticas estão a ser examinadas ao abrigo da Lei de Defesa do Consumidor, e não apenas julgadas no Tribunal da Opinião Pública. Qualquer futura candidatura a acolher um campeonato do mundo, qualquer estrutura de preços futura, qualquer aplicação futura de preços dinâmicos a um torneio global terá agora de ter em conta o precedente que está a ser estabelecido neste momento nos escritórios de Letitia James e Jennifer Davenport, nas agências de defesa do consumidor da Califórnia e nos edifícios da comissão em Bruxelas. A questão maior, e vale a pena realmente sentar com ela, é que tipo de torneio este vai revelar ser dentro dos próprios estádios. O abrandamento do mercado de revenda sugere que alguns lugares poderão revelar-se mais difíceis de preencher do que as cifras de procura das manchetes faziam supor. Se houver lugares visíveis vazios durante os jogos da fase de grupos, isso vai notar-se. Numa transmissão televisiva global que chega a 1.000 milhões de pessoas, um estádio vazio fala por si. É uma história que se conta a si própria, sem uma única palavra de comentário. O sucesso comercial da FIFA em 2026 não está em dúvida. A organização está no bom caminho para gerar cerca de 13 mil milhões de dólares em receitas. Os contratos de direitos de transmissão vão produzir números extraordinários. A escala do evento, espalhado por 16 cidades em 3 países distintos, é genuinamente sem precedentes históricos. A infraestrutura e a ambição são reais. Mas o Campeonato do Mundo sempre foi algo mais do que todo esse negócio. Foi um lembrete de que o futebol, no seu âmago, pertence às pessoas que cresceram com ele, que o aprenderam na rua, que o viram através de sinais de televisão crepitantes do outro lado do mundo, que ainda sentem algo mexer-se dentro de si quando a cerimônia de abertura começa, independentemente da idade que têm, independentemente de quantos torneios viveram. A questão que está a ser colocada neste momento, em tribunais, em escritórios de comissões, em fóruns de adeptos, em secções de comentários, é se a FIFA ultrapassou um limite na forma como abordou a bilhética de 2026. Há um argumento sério de que a organização tinha a procura para justificar os preços, de que o mercado funcionou mais ou menos como previsto e que o Campeonato do Mundo vai continuar a ser extraordinário independentemente de tudo isto. E há um argumento igualmente sério de que algo real foi quebrado na relação entre a FIFA e os adeptos que sempre foram a fundação deste torneio, as pessoas que o fizeram ser o que é. Ambos os argumentos têm um peso genuíno. Ambos podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. E essa tensão entre o sucesso comercial extraordinário e a sensação de que algo essencial se perdeu na transação pode ser a descrição mais honesta de onde nos encontramos verdadeiramente hoje. Daqui a 13 dias, o futebol começa. E quando começar, grande parte deste ruído vai desvanecer para segundo plano. Os jogos serão disputados. Os golos serão marcados. Haverá momentos que nenhum de nós vai esquecer. Alguém vai fazer algo num relvado em Los Angeles, em Nova Jersey, ou na Cidade do México que nos lembrará exatamente porque temos acompanhado este jogo ao longo de toda a nossa vida. O torneio vai entregar o que o torneio sempre entrega. Essa parte não está realmente em questão. Mas a conversa que começou esta semana em tribunais, em escritórios de comissões e em fóruns de adeptos em 2 continentes não vai desaparecer quando soar o primeiro apito. Vai moldar a forma como o próximo campeonato do mundo será planeado, como os bilhetes serão vendidos, que informações serão exigidas, que enquadramentos legais se aplicam a um organismo governativo global a operar em solo americano. E, em última análise, se as pessoas que dirigem este desporto decidem que os adeptos que mais o amam
Os que construíram tudo o que a FIFA vende merecem ser tratados com algo mais do que uma estrutura de preços dinâmicos por escalões. 2026 é já um torneio diferente de todos os outros antes de uma única bola ter sido chutada. O que se torna depois do apito final é a história que ainda está a ser escrita.